seja muito bem-vindo a mais uma edição do Saúde Sem Complicação, o podcast da Ampla, a revista das Unimedes do Estado do Paraná. Eu sou a Alana Martins e hoje vamos tratar sobre um tema que parece ser simples, mas é muito importante: os acidentes domésticos. Sabe aquele tropeção no tapete, a queda no banheiro ou uma queimadura na hora que você está cozinhando? Parecem situações corriqueiras, mas podem causar consequências graves. Para a gente falar sobre esse tema, até como prevenir, agir nesses casos, recebo hoje o soldado bombeiro militar, soldado Fressato, que também é técnica em segurança do trabalho e atua diretamente na prevenção de acidentes. Seja muito bem-vinda, soldado Fressato, e agradeço desde já a sua disponibilidade em falar com a gente. Obrigada. Obrigada pelo convite, né? Agradeço em nome do Corpo de Bombeiros. E vamos lá. Os acidentes, eles são mais comuns do que a gente imagina, né? Imagino que vocês também atendam bastante. Como que funciona, o que é considerado para vocês acidentes domésticos? Se existe também alguma suscetibilidade para alguma faixa etária? E se você tiver algum dado também referente ao ano de 2025? Então, acidente é qualquer choque que você venha a ter e que causa alguma lesão, né? Um machucado. Então, nesse ano de 2025, do começo do ano até o dia de hoje, nós tivemos cerca de 5.000 atendimentos em todo o Paraná de queda de mesmo nível, que é o acidente comum, né, mais comum do tipo de acidente doméstico que a gente tem. E o nosso público, geralmente, são idosos, né? São crianças também, qualquer pessoa, é importante a gente trazer que qualquer pessoa pode vir a sofrer um acidente. Mas o público-alvo tende a ser as pessoas que têm alguma dificuldade, né? Então, Alguma o público mobilidade, idoso, alguma assim? sim. Então, o público idoso acaba sendo o maior número, né, de pessoas que a gente vem atender. O que seria considerado para vocês? Eu sei que é um termo técnico, né, a queda do mesmo nível, mas seria assim, da mesma altura ou algum? Até eu ali, né, eu comentei alguns ali, às vezes uma queda no banheiro, que é bem comum também. Isso. Então, a queda de mesmo nível, que é o tipo de ocorrência que entra para nós, seria uma queda que você caiu ali, você escorregou, né? Você estava ali, estava andando na calçada, tropeçou. Então, é quando a gente não tem uma altura aparente. Ah, eu escorreguei dentro do banheiro, né? Eu pisei no tapete, acabei me desequilibrando, caí. Então, são esses tipos de ocorrência. Eu caí da cama, né? Eu fui me movimentar. O que costuma causar, assim? Às vezes é uma falta de uma prevenção, um cuidado que a gente está, às vezes, desatento dentro de casa? Tem muita questão da pressa, né? Então, no nosso dia a dia, pode perceber, muitas vezes a gente está desatento ou está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, eu estou ali lavando a louça, estou atendendo meu filho, eu estou olhando o celular. Então, pode vir a acontecer um piso escorregadio, um tapete que foi mal posicionado. Na questão dos idosos, principalmente, eles acabam... idosos geralmente gostam muito de colocar tapete, colocar toalhinha. Então, pode vir a se desequilibrar. O uso de um sapato inadequado também pode ser uma questão de você vir a se machucar. Como que a gente pode tornar assim, o ambiente da nossa casa mais seguro se a gente for pensar em prevenção? Então, o nosso lar, né, Lana, é o lugar que a gente, quando chega, a gente quer estar, né? É o nosso porto seguro. Então, quando a gente está no nosso dia a dia, são regras simples. Como exemplo, quando a gente tem a presença de idosos, ele tem alguma dificuldade de locomoção, eu posso colocar aquelas barras que ajudam no deslocamento, né? Eu também vou evitar um piso que seja muito escorregadio, né? Vou encerar, né? Nem sempre seria adequado, ideal, né? Fica mais bonito, mas talvez não fique tão seguro. Pontos vivos, né? Aqueles cantos vivos, móveis com cantos vivos. Também a questão dos tapetes, eu saber posicionar, ou eu saber quando retirar. São pequenas ações assim que a gente consegue já trazer um ambiente mais seguro. Você falou ali sobre até o tapete, né, posicionar corretamente. Será o ideal fazer alguns testes para a gente ver o que de fato está sendo seguro, o que de fato não está sendo seguro para a pessoa? Sim, eu vou dar um exemplo bem prático, né? Eu tenho uma avó com 88 anos, então ela gosta muito de tapete. E ela já está numa idade mais avançada. E ela está numa idade mais avançada. Uhum. Então, ela tem um desnível na casa dela, entre a cozinha e a sala, em que ela coloca os tapetinhos que ela gosta, que ela tem o acesso ao fogão,
mas que muitas vezes não é o melhor local para estar. Mas o que a gente fez para tentar deixar a maneira mais segura e deixar do agrado dela? A gente posicionou e fixou ele, colocou ali uma fitinha em que a gente conseguiu deixar ele um pouquinho mais firme, ali para também ela ficar feliz, né? E a gente saber que ela está num ambiente mais seguro. Mantém do jeito que ela gosta, né? Mas também Sim, a gente... faz esses pequenos ajustes, né? Perfeito, isso mesmo. Que nem as panelas, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente está cozinhando, a gente está fazendo multifunções. Às vezes, só eu pegar essa panela e colocar o cabinho para dentro, eu já estou prevenindo um acidente. Além dessas dicas práticas que você trouxe, teria mais algumas outras que dê pra gente aplicar em cada cômodo? Banheiro, às vezes no quarto. O que a gente pode fazer? Dicas de segurança para acidentes domésticos de maneira geral. As tomadas, né? Agora aqui a gente não trouxe elas tão em evidências, mas nos cômodos a gente evitar ter uma tomada para vários equipamentos. Então, a gente dá uma preferência para usar uma régua, que é um equipamento mais seguro, em que ele pode, quando tiver uma descarga, ele está vindo a se desligar. No quarto também, os cantos vivos, a gente evitar móveis de cantos vivos. E se a gente vir a colocar esses móveis, os cantos vivos são essas pontinhas aqui, ó. Principalmente a gente cuida mais quando tem criança em casa, né? as quinas. Então, a gente colocar um protetor nessas quinas. Nos quartos, a gente verificar o tapete, o posicionamento do tapete. Se, no caso, na presença de idosos, eu preciso de barras de proteção para esses idosos terem uma locomoção mais segura. Então, são essas questões. Na cozinha, as panelas, principalmente as panelas, né? Eu colocar as panelas com os cabos posicionados, voltados para dentro. Eu não utilizar água. No caso, coloquei uma panela esquentar com óleo. E eu esqueci, ou ela veio a pegar fogo, alguma coisa assim, né? Eu não utilizar a água para apagar, né? Eu desligar a panela, manter a calma, um paninho torcidinho e abafar. Ou com a própria tampa. Fechar essa panela e aguardar, né? Quando a gente pensa em casa, né? Eu falo muito no meu exemplo prático. A gente tem que pensar assim, o que eu posso fazer para não acontecer? Então, o gás, eu desligar esse gás, eu verificar se esse gás, né, foi bem posicionado. Então, isso é importante também, né? Velas, eu não deixar velas acesas quando eu saio de casa, ou também quando eu estiver, ela está supervisionada num local seguro. E em caso de acidente, o que a pessoa deve fazer imediatamente? Primeira coisa, aconteceu algum incidente com você ou com outra pessoa, é manter a calma, né? Tentar respirar fundo. Se for com você, tentar se mexer o mínimo possível e buscar o socorro, tentar buscar o celular ou conseguir chamar uma pessoa para vir te ajudar. Não consigo, né? Tô com outra pessoa. É manter a calma, tentar acalmar aquela outra pessoa e buscar o atendimento. 193 Corpo de Bombeiros, 192 SAMU. E quando que a gente deve chamar o socorro? Sempre, em qualquer situação? Nem sempre, né? Veja bem, a gente pode vir a tropeçar dentro de casa, às vezes é mais o susto do que o próprio acidente, né? Então, a gente precisa observar. Então, o que a gente sempre conversa com uma mãe ou mesmo com um adulto, né? Quando a gente se machuca em casa, eu peguei, estava cortando e me machuquei. Eu vou, primeiramente, esse corte foi profundo, né? Eu consigo manter a calma, eu consigo estancar, segurar, né? Eu fiz uma queimadura na panela, ali no fogão. Eu vou lavar em água corrente, né? Eu vou manter a calma. Eu estou sentindo algum sintoma durante o dia? Eu tenho mobilidade, eu consigo me deslocar, né? Então, isso são situações importantes, pontos importantes para a gente observar no caso de uma situação de emergência. Não consigo me mexer, né? Não consigo... eu estou tendo um sangramento que ele está acontecendo de uma maneira contínua. Então, realmente, eu vou precisar de ajuda. E você comentou ali sobre o uso, às vezes, do celular, alguma coisa assim. Você percebe que as pessoas têm ficado mais desapercebidas com relação à própria prevenção de acidente? Eu acredito que sim, né? Hoje, com a nossa realidade, todo mundo está com pressa,
né? Até interessante que o mês de maio ele trouxe, o Maio Amarelo, o slogan do desacelere. Então, o celular, ele é muito útil, mas ele acaba deixando a gente mais distraído. Então, o celular, ele acaba, ao mesmo tempo que ele traz muita informação boa, ele traz muita distração. Então, no nosso dia a dia, né, você pode, talvez, assim, se auto-perceber em casa. A gente está cozinhando, a gente está dando uma olhadinha, aí a gente já está olhando a notícia também, mas a gente esqueceu que a panela estava esquentando, né? A gente esqueceu que o filho está lá no banho brincando. Então, tende a acontecer, a gente acaba se distraindo um pouco mais. E como que a gente cria uma rotina preventiva, assim, especialmente dentro de casa, nessas situações que a gente às vezes está desatento? Eu acredito que, primeiramente, né, o que a gente deve fazer é observar, né, como que é o meu dia a dia, a minha rotina. Então, eu acordo cedo, eu vou fazer o meu café, né? Eu coloco aquele meu coador, né, num local tranquilo, em que não ofereça risco tanto para mim quanto a criança ou outra pessoa que tenha. Eu estou passando aquele café tranquilamente, eu estou cozinhando, né? Como que eu posiciono as panelas? Como que eu estou carregando meu celular? Ao mesmo tempo, estou carregando meu celular, estou carregando o fone de ouvido, eu estou mexendo no celular e eu estou cozinhando, sabe? Eu acredito que a autopercepção é a primeira coisa, né? Para daí a gente conseguir estar analisando, né? Os móveis que eu tenho criança em casa, eu tenho idosos em casa, eu mesma, né? O meu piso, ele é mais escorregadio. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente começa a observar, a gente consegue criar rotinas de cuidado. Então, eu estou cozinhando, eu vou estar naquele momento, né? Eu sei que eu tenho filho, eu tenho o marido me chamando, mas eu estou ali, deixo a minha panela posicionada de uma maneira que ela está voltada, que o cabo não esteja voltado para mim. Eu dou preferência para as bocas do fundo, primeiramente. Eu estou lavando a louça. Eu posiciono as facas em um local em que a criança não tem acesso, ou de uma maneira que ela não caia sobre mim, né? Eu tento organizar a minha rotina, né? Então, acredito que essa é a maneira mais importante. Para a gente finalizar, soldado, como que a gente pode indicar para a pessoa que está assistindo, que às vezes quer se aprofundar de uma maneira para se prevenir também dentro de casa, às vezes é um cuidador, né, de um idoso. Como que a pessoa pode se preparar de certa maneira para esses pequenos atendimentos, né? Não, logicamente, que nem você disse, não fazer um atendimento e não chamar o socorro quando necessário. Mas, às vezes, um primeiro ali para acalmar, para poder verificar, às vezes, algum machucado, alguma coisa nesse sentido. Existe algum livro, alguma obra ou algum curso que a pessoa possa estar fazendo para se preparar? Então, é muito interessante você dizer isso, porque a informação é a melhor maneira de prevenção. Então, tem muito conteúdo na internet válido, né? Hoje tem muitos livros também da literatura, próprio para pais e mães, para o nosso dia a dia. Tem uma cartilha do Ministério Federal, então ela fala de acidentes domésticos, como a gente deve agir, como a gente tem um ambiente mais seguro dentro de casa. Então, você buscando essas informações, no próprio site do Corpo de Bombeiros, tem uma seção de educação preventiva em que dá algumas dicas de segurança também para você estar se sentindo mais seguro. E é isso que você falou, é buscar o conhecimento, se informar, né? Porque quando a gente tem uma base, pelo menos, de como agir, a gente tende a ficar um pouco mais calmo e saber de se posicionar. Eu preciso ou não ligar, né? A minha criança caiu, para quem eu ligo? Então, isso é importante. Teria mais alguma coisa para acrescentar sobre o tema? Olha, a minha orientação principal sobre acidente doméstico é que pode acontecer, né? Mesmo a gente realizando as manutenções na nossa casa, a gente não vem a falar, mas o risco elétrico, né? Então, no dia de hoje que está mais chuvoso, né? Quando começam as trovoadas, os raios, eu evitar, se eu uso chuveiro elétrico, eu ligar esse chuveiro elétrico, eu cuidar com as tomadas, né? Não deixar a sobrecarga, né? A maioria dos nossos atendimentos a incêndio, né? Eu não posso alegar para você, porque nós não fazemos a parte de perícia, né? Mas boa parte é dito pelo solicitante que começou com um curto-circuito. Então, fazer as manutenções preventivas em casa. Quando eu for subir, preciso subir no telhado, eu preciso subir, fazer uma manutenção, eu preciso lavar a minha caixa d'água, eu buscar posicionar corretamente a escada, eu me prender,
de uma maneira correta, ou se eu vir a chamar alguém para vir trabalhar na minha casa, eu exigir que essa pessoa utilize o mínimo de equipamento de proteção individual, porque às vezes a gente acredita que não pode, mas nunca vai acontecer, mas pode acontecer com a gente também, né? O próprio terceirizado que a gente chama para prestar um serviço, ele também precisa estar seguro. Eu acho que essa conversa, ela serve muito de alerta, né? Para que a gente tenha mais cuidado nas pequenas atitudes do nosso dia a dia, especialmente quando você fala dessas desatenções, né? Quando a gente está fazendo mais de uma coisa. A gente que é mãe mesmo, né? Tá sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E eu achei muito bacana você trazer essas dicas práticas para que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia. Mas eu queria agradecer a tua participação, né? Foi muito importante esse diálogo nosso e por ter compartilhado também esse conhecimento com a gente. Obrigada pela tua disponibilidade, soldado. Muito obrigada. A gente que agradece. E com isso a gente finaliza mais uma edição do Saúde Sem Complicação. Essas e outras referências, até as dicas que a Soldado nos trouxe hoje, vão estar no nosso site, no www.revistaampla.com.br. Esse e outros episódios do Saúde Sem Complicação e também do PodMed vão estar em nosso Spotify e também no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.